Entonces vamos a leer algunos textos. Vamos ler alguns textos, então. Vamos a ver Efesios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Vamos a leer el verso 1 hasta el verso 6. Capítulo 2 de Efésios, verso 1 até o verso 6. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Capítulo 5 de Romanos también. Capítulo 5 de Romanos, Versículo 20. versículo 20. Romanos 5, 20. verso 20. Solo ese verso. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Amén. Leeremos también en Timoteo, la segunda epístola de Timoteo, capítulo 3. A segunda epístola, no capítulo 3. Capítulo 3, verso 1 al verso 5. 3, 1 al 5. 3, 1 ao 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos orar ao Senhor. Padre, Pai, ante ti nos inclinamos nos inclinamos diante de Ti, para consagrar este momento para consagrar este momento a ti, Señor, a Ti, Senhor, para que tú nos presidas, para que o Senhor nos presida, para que seamos inspirados, para que estemos inspirados, estejamos, tengamos inspiración sejamos inspirados, para ser edificados para sermos edificados, y tu palabra nos ilumine. Tua palavra nos ilumine, Bendícenos, Señor, nos abençoe, Senhor, que la iglesia sea edificada que a igreja seja edificada y todos los que estamos aquí e todos os que estamos aqui seamos tocados por tu Espíritu Santo. sejamos tocados por Teu Santo Espírito. En el nombre de Em Jesús. nome de Jesus. Amén. Amém. Amén. Como este tema va a tener continuidad, Como esse tema nós vamos ter uma continuação, esta noche voy a tocar solo algunos aspectos. essa noite eu vou falar sobre alguns aspectos. Primero, hacer presente que Dios ha sido criticado. A primeira coisa é que Dios ha sido muy criticado ha criticado y que los incrédulos e os incrédulos no entienden el mal que hay en el mundo. não entendem o mal que há no mundo. A veces ni los cristianos, entienden el mal que hay en el mundo. Às vezes mesmo os cristãos não entendem o mal que há no mundo. El ser humano no comprende por qué existe tanto mal. O ser humano não entende por que existe tanto mal. Entonces la crítica a Dios es que si hay un Dios bueno, A Deus é que se há Deus bom, ¿por qué existe tanto mal? por que existe tanto mal? Cuando los cristianos hablamos de que hay un Dios bueno, entonces decíamos que
que los incrédulos Então estamos dizendo que os incrédulos, ponen como argumento para no creer en Dios, eles põem como argumento para não crer em Deus, que siendo que se dice que Dios es bueno, que se dizem que Deus é bom, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? por que há tanto mal no mundo? Ellos pueden tomar la misma Biblia Eles podem pegar a mesma Bíblia para criticar a Dios. para criticar a Deus. Una de las cosas que ellos dicen, Uma das coisas que eles dizem, ¿cómo es que Dios es bueno? que se Deus é bom, ¿Por qué mandó a sacar a las tribus de Canaán? por que mandou tirar as tribos de Canaã? Y acusan a Dios de genocidio, E acusam a Deus de de genocídio. haber mandado a matar a esas personas, o Por que Deus mandou matar aquelas a pessoas? expulsarlas. A expulsar elas daquele lugar, da terra? Entonces ellos, los incrédulos, Então os incrédulos no conocen la Escritura que não conhecem a Escritura y no entienden por qué Dios tomó esa decisión. e não entendem por que Deus tomou essa decisão. Nosotros necesitamos comprender, Nós necessitamos compreender, primeramente conocer a Dios, primeiramente conhecer a Deus, saber que existe Dios. saber que existe Deus. Sabemos que el mal existe, Sabemos que o mal existe, el mal es real, o mal é real, el mal está en el mundo, o mal está no pero mundo, también está Dios. mas também Deus está. Y el mal no está sin el permiso de Dios. E o mal não está sem permissão de Dios Deus. tiene autoridad sobre el mal. Deus tem autoridade sobre o mal. Dios tiene dominio sobre el mal. Deus tem domínio sobre o mal. Dios ha dado una victoria sobre el mal. E Deus tem uma vitória sobre o mal. Nosotros necesitamos comprender por qué el mal está presente en el mundo. Nós precisamos compreender por que o mal está presente no mundo. ¿Por qué Dios permite que el mal todavía esté presente en el mundo? Por que Deus permite que o mal esteja no mundo? Para eso necesitamos conocer las Escrituras. Por isso que nós necessitamos conhecer as Escrituras. Necesitamos conocer al hombre. Necessitamos conhecer o homem. Necesitamos conocer a Dios. Necessitamos conhecer a Los Deus. creyentes decimos y esto sobre la base de la Escritura, Nós crentes, nós estamos baseados nas Escrituras. de que Dios creó el universo. Que Deus criou o universo. Y los incrédulos eso no lo pueden aceptar. E os incrédulos não aceitam isso. Los incrédulos dirán que el universo ha existido siempre. Os incrédulos dizem que o universo sempre existiu. Y los creyentes no podemos aceptar esa opinión de los incrédulos. E nós crentes não podemos aceitar essa opinião dos incrédulos. Porque si Dios no existe, Porque se Deus el hombre no tiene sentido o homem não tem sentido. y la vida no tiene sentido. E a vida não tem sentido. Y la moral no tiene sentido. E La moral. a moral não tem sentido. Si Dios no existe, Se Deus não existe, no hay cómo saber qué está bien y qué está mal. não há como saber se está bem ou se está mal. La moral es lo que nosotros hacemos, sea bueno o sea malo. A moral é aquilo que fazemos, se está bem ou se está mal. Entonces, nosotros somos personas Nós somos pessoas que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eso dice la Escritura, Isso a Escritura que diz. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. ¿Cuál es la imagen de Dios en el hombre? Qual é a imagem de Deus no homem? Que dentro del hombre, en su naturaleza, Que dentro do homem, na sua natureza, hay algo que le dice al hombre lo que está bien y lo que está mal. há algo que diz dentro do homem o que está bem e o que está mal. Dios hizo de nosotros una parte material Deus fez uma parte material y una parte inmaterial. e uma parte imaterial. Cuando Dios hizo la parte material, Quando Deus fez uma parte material, Él reunió 42 elementos físicos de la tierra, del polvo de la tierra. ele juntou 42 elementos do pó da terra. Ahí está el fósforo, el zinc, el calcio y Tem fósforo, tem una cantidad de elementos que tiene nuestro cuerpo. uma quantidade de elementos que há no nosso corpo. Esa parte de nuestro ser es una parte material. Essa parte do nosso ser é a parte material. Dios tenía un diseño eterno de lo que iba a hacer con nosotros, con esta parte física. Deus tinha plano eterno para o que Ele faria conosco com essa parte. Él tenía un modelo, Ele tem modelo, un diseño, Ele tem desenho, plano, porque Dios desde la eternidad que desde a eternidade tenía este diseño, Ele tinha esse plano hacer al hombre de fazer o homem a su imagen a sua imagem, y a su a sua semejanza. semelhança. Eso que se dice del hombre Isso que Ele disse do homem, no lo dice de ningún otro ser, nenhum outro ser Ele falou assim, solamente del ser humano. somente acerca do ser humano. No existe otra criatura en el universo Não existe
outra criatura no universo que tenga la imagen y la semejanza de Dios. tem a imagem e semelhança de Deus. Cuando Dios tenía estos elementos reunidos Quando Deus tinha esses elementos reunidos, y tenía el diseño formado con estos elementos, Ele tinha todo esse plano formado com esses elementos. entonces Él sopló aliento de vida en esta parte material. Então Ele soprou o espírito de vida nessa parte material. Y el hombre llegó a ser un alma viviente. E o homem passou a ser uma alma vivente. Entonces el hombre tiene una parte material Então o homem tem uma parte material y una parte inmaterial. e uma parte imaterial. En la parte inmaterial Na parte imaterial está el espíritu y el alma, está o espírito e a alma. están los sentimientos, Está o sentimento, está el intelecto, está o intelecto, está la voluntad, está a vontade, están los deseos, está os desejos, están los sentidos, está os sentidos, así está la conciencia. e também a consciência. Y esa parte que llama conciencia E essa parte que se chama consciência es la que nos dice lo que está bien y lo que está mal. é ela que nos diz o que está bem e o que está mal. Cuando Dios le dijo, colocó al hombre en el huerto, Quando o homem, cuando Dios colocó al hombre en el huerto, quando Deus colocou o homem no jardim, le prohibió comer de un árbol, Ele proibiu ele de comer uma árvore. el árbol llamado de la ciencia del bien y del A mal. árvore chamada do conhecimento do bem e do mal. Dios no quería que el hombre comiera de ese árbol Deus não queria que o homem comesse dessa y árvore. le dio una advertencia: E deu uma advertência para el ele. día que comas de ese árbol, E disse que no dia que ele comer dessa árvore, ciertamente morirás. ele certamente morreria. La muerte consiste en estar separado de Dios. A morte consiste em estar separado de Deus. Y el hombre, aquel día, E naquele dia, el hombre rompió la comunión con Dios ele rompeu a comunhão com Deus. por un simple acto de desobediencia. Por simples atos de desobediência. El hombre quedó separado de Dios. O homem ficou separado de Deus. Ahora uno se pregunta, Aí alguém pergunta: ¿cómo es que tan solo un pecado causó la caída del ser humano? como que só pecado trouxe toda essa queda do homem? Y es porque Dios es un ser perfecto, Porque Deus é ser perfeito. es un Dios altamente moral, Ele é ser altamente moral. Él es santo. Ele é santo. Y en el idioma hebreo, E ele? la lengua hebrea, Ele deu ao hebreu. no, en la lengua hebrea, A língua hebraica. el idioma hebraico, O idioma hebraico. no existe la palabra santísimo, Não existe a palavra santíssimo. tampoco existe perfectísimo, Também não existe perfeitíssimo. pero sí existe que Dios es santo, santo, santo. Mas existe que Deus é santo, santo, santo. Entonces la manera de decir que Dios es santísimo Então a maneira de dizer que Deus é santíssimo es decir que Dios es santo, santo, santo. é dizer que Deus é santo, santo, santo. Eso significa Isto significa que en Dios no hay mal, que em Deus não há mal. no hay ni un solo mal, Não há mal algum, ni una sola mancha, nenhuma mancha, ni un pecado, nenhum pecado, ni un solo defecto. nenhum defeito. Dios es santísimo. Deus é santíssimo. Entonces cuando nuestra mente no alcanza a comprender lo que es eso, Então a nossa mente não consegue alcançar. porque no podemos comprender cómo es que Dios destina a la muerte al hombre tan solo por un pecado. Porque a gente não entende como que Deus destinou a morte ao homem por pecado apenas. Y la Biblia dirá que por el pecado de un hombre, E por pecado de homem, la muerte pasó a todos los seres humanos. a morte passou a todos os seres humanos. Por lo tanto, todos los seres humanos E todos os seres humanos estamos destituidos de la gloria de Dios. estão destituídos da glória de Deus. Estamos ajenos de la vida de Dios. Estão cheios, separados da vida de Deus. Entonces nuestra condición Esta condição es una condición de muerte, é uma condição de morte, tal como leíamos en Efesios, tal como nós lemos em Efésios, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, que nós estávamos mortos em delitos e pecados, que éramos hijos de ira, que nós éramos filhos da ira, hijos de desobediencia. filhos da desobediência. Cuando la Biblia habla de los seres humanos, Quando a Bíblia fala dos seres humanos, después de la desobediencia, depois da desobediência, dirá que los seres humanos son hijos de desobediencia, dizem que eles são filhos da desobediência, hijos de ira, filhos da ira, hijos de perdición, filhos da perdição, hijos de maldición, filhos da maldição, hijos del diablo, filhos do diabo. y así muchos calificativos, Tem muitas qualificações, muchos títulos muitos títulos que la Biblia coloca al ser humano. que a Bíblia coloca no ser humano. Si leyéramos los 3 primeros capítulos de Romanos, Se nós lemos os 3 primeiros capítulos de Romanos, nos vamos a encontrar que concluye esos capítulos diciendo nós vamos encontrar que esses 3 capítulos concluem dizendo
que no hay justo ni siquiera un ser humano, que não há justo, nem sequer um. que no hay quien entienda, Não há quem entenda. no hay quien busque a Dios, Não há quem busque a que Deus. todos están desviados, Que todos se extraviaram. que todos se han hecho inútiles, Que todos se fizeram inúteis. que debajo de su lengua hay veneno de serpientes. Que debaixo da sua língua há veneno de serpente. Entonces, así describe la Biblia al ser humano. Assim a Bíblia descreve o ser humano. El ser humano caído, O ser humano caído. pecador, Pecador, corrupto, corrupto, con una naturaleza depravada, com uma natureza depravada. destituido de la gloria de Dios, Destituído completamente da glória de Deus. perdido. Perdido. Así describe la Biblia al ser humano. Assim que a Bíblia descreve o ser humano, El mal entró en el mundo, o mal entrou no mundo. entró por el pecado Entrou pelo pecado. y la culpa no la tiene Dios, E a culpa não é de Deus. no es de Dios. Não é de Deus. Ahora, los incrédulos pueden criticarnos Mas os incrédulos podem criticar. y decir por qué Dios permitió el mal, Mas por que Deus permitiu o mal, porque então? Dios podría haberlo evitado. Porque Deus poderia ter evitado isso. Es cierto que Dios podría haber evitado el mal. É certo que Deus poderia ter evitado o mal. Por ejemplo, Dios colocó al hombre en el huerto Por exemplo, Deus colocou o homem no jardim. y ahí estaba Satanás, la serpiente. E Satanás estava lá, a serpente. Y el hombre fue expuesto a la serpiente. E o homem ficou exposto à serpente. Entonces, de alguna manera, Então, de alguma maneira, Dios también es responsable del mal. então Deus também é responsável pelo mal. Ahora, Dios en su soberanía Mas Deus, na sua soberania, determinó que las cosas fueran así. determinou que as coisas fossem assim. Ahora, ese ser maligno llamado Satanás, Agora, esse ser maligno chamado Satanás, Dios no lo creó así, Deus não criou ele assim. lo creó perfecto. Criou ele Y perfeito. era el más hermoso, Ele era o mais belo. era bellísimo. Era belíssimo. Pero él se rebeló y se llenó de soberbia. Ele se rebelou e se encheu de soberba. Y en su rebelión quiso ser más grande que Dios. E nessa rebelião, ele quis ser maior que Deus. Él quiso sacar a Dios de su trono. Ele quis tirar Deus do seu trono. Y él quiso colocarse en el trono de Dios. Ele quis se colocar no trono de Él Deus. quiso que esa adoración que se le hacía a Dios Ele quis que essa adoração que se faz a Deus se le rindiera a Él. se fizesse a Ele. Y por esa causa, E por essa causa, Dios lo destituyó Deus o destituiu de los cielos do céu. y lo mandó aquí a la tierra. E o enviou à terra. Y ya estaba aquí. E ele já estava Cuando el aqui. hombre fue puesto en la tierra, Quando o homem foi colocado na terra, ese ser maligno ya estaba aquí. esse ser maligno já estava aqui. Ahora Dios, entonces tenemos que entender que Dios tiene un programa. Então nós temos que entender que Deus tem um programa. Ahora tenemos que entender que Dios es soberano, Nós temos que entender que Deus é que soberano. nosotros somos como el barro Que nós somos como o barro. y el barro no puede discutir con el alfarero. E o barro não pode discutir com o oleiro. Porque así, de la misma manera como el barro no puede discutir con el alfarero, Porque da mesma maneira que o barro não pode discutir com o oleiro, nosotros tampoco podemos discutir con nuestro hacedor. nós também não podemos discutir com o nosso Criador. Él determinó que así fueran las cosas. Ele determinou que assim fosse. as Él coisas. tenía que probar al hombre creado a su imagen. Ele tinha que provar o homem criado à sua imagem. Cuando Dios hizo al hombre, Quando Deus fez o lo homem, hizo perfecto. ele fez perfeito. Era bueno en gran manera Era bom, era muito bom. y tenía las condiciones para obedecer, E ele tinha todas as condições para lhe obedecer. pero también tenía las condiciones para desobedecer. Também tinha todas as condições para lhe desobedecer. Ahora aquí está la pregunta de los incrédulos. ¿Por qué no hizo a un hombre capaz de obedecer solamente? Aqui está a pergunta do incrédulo. Por que não fez um homem capaz só de obedecer? Porque si el hombre fuera así, creado de esa manera, Porque se o homem fosse criado assim dessa maneira, no sería a imagen de Dios. não seria a imagem de Deus. Para que sea imagen de Dios, Para que fosse a imagem de Deus, el hombre tiene que tener una voluntad propia. o homem tem que ter uma vontade própria. Y la voluntad E da vontade se caracteriza se caracteriza. porque el hombre es capaz de tomar decisiones, Porque o homem é capaz de tomar decisões. tiene una libre determinación, Tem uma linha de determinação. de la misma manera como Dios Da mesma maneira que Deus. es libre para tomar decisiones, Ele é livre para tomar decisões. Él hace como Él quiere. Ele faz o que quer. El ser humano también está dotado de esa capacidad. O ser humano também está dotado dessa capacidade. Ahora Dios quiere que el hombre le obedezca.
Mas Deus quer que o homem lhe obedeça. Pero el hombre tiene esta facultad de no querer lo que Dios quiere. Mas o homem tem essa faculdade de não querer o que Deus quer. Ahora, Dios no quiere obligar al hombre, Mas Deus não quer obrigar o homem. porque si Dios hubiera obligado al hombre, Porque se Deus obrigar o homem, entonces el hombre no sería libre. então o homem não seria livre. En el comienzo, entonces, Então, no começo, Dios expuso al hombre, Deus expulsou o homem. lo expuso. ¿no? Expôs o homem. Lo expuso ante el mal, ante el maligno. Deus expôs o homem diante do maligno. El maligno vino a tentar al ser humano. E o maligno veio tentar o ser humano. Ahora, el hombre tenía comunión con Dios en ese tiempo. Nesse tempo, o homem tinha comunhão com Deus. Hablaba con Dios. Falava com Deus. Y Dios quería que el hombre lo amara, lo siguiera, estuviera con él. Deus queria que o homem o amasse, o seguisse, estivesse com ele. Mas el hombre prefirió escuchar a la serpiente. Mas o homem preferiu escutar a serpente. Entonces el pecado no se origina en Dios. Então o pecado não se originou em Deus. El mal nunca se origina en Dios. O mal nunca se origina em Deus. Aunque Dios lo permite. Ainda Aunque Dios que permite el mal. Ainda que Deus permita o mal. Porque Dios podría haber terminado con el mal así en un momento. Sim, Deus poderia terminar com o mal assim num momento. Dios es poderoso para terminar con el mal que hay en todas las épocas de la historia de la humanidad. Dios podría haber terminado con el mal. Deus poderia terminar com o mal em todo o tempo da história do ser Pero humano. ¿por qué no lo hace? Mas por que não fez? Y Dios, tenemos que ver que Dios quiere ser glorificado. Mas nós temos que ver porque que Deus quer ser glorificado. Porque si el mal no existiera, Porque se o mal não existisse, nunca podríamos conocer a Dios. nós nunca poderíamos conhecer a Deus. No tendríamos cómo comparar. Não teríamos como comparar. No podríamos medir de dónde nos sacó Dios. Nós não poderíamos medir da onde Deus nos tirou. ¿Qué tuvo que hacer Dios para salvarnos? E o que Deus teve que fazer para nos salvar. ¿Qué tuvo que hacer Dios para vencer el mal? O que Deus teve que fazer para vencer o mal. ¿Qué tuvo que hacer Dios para destruir el mal? O que Deus teve que fazer para destruir o mal. Entonces nosotros no podríamos valorar. Então nós não iríamos valorizar. Nunca podríamos valorar la bondad de Dios, Nós nunca iríamos valorizar a vontade de Deus. ni el poder de Dios, Nem o poder de Deus. ni la sabiduría de Dios, Nem a sabedoria de Deus. ni la grandeza del amor de Dios. Nem a grandeza do amor de Nunca Deus. podríamos valorar eso Nunca iríamos valorizar isso si no existiera el mal. se o mal não existisse. Entonces nosotros primero decimos que tenemos que afirmar que el mal existe, Então, primeiramente, nós temos que dizer que o mal existe. pero también afirmar que también Dios existe. Mas também temos que afirmar que Deus existe. Ahora Dios es todo lo contrario al mal. Mas Deus é completamente ao contrário do mal. Y ahora tenemos que ver cómo actúa Dios en medio del mal. Então nós temos que ver agora como Deus atua no meio do mal. Y la Biblia relata las historias, A Bíblia nos fala da história. historias de personas História de pessoas que vivieron tragedias. que viveram tragédias. Y Dios hace de esas tragedias, E Deus fez dessas tragédias. Él va tejiendo, va entretejiendo una historia Ele vai tecendo, entretecendo uma história con hilo de oro. com fios de ouro. Y siempre vemos a través de esas historias E sempre vemos através dessas histórias cómo Dios le gana al mal, como que Deus ganha o mal. cómo vence al Como mal, ele vence o mal. cómo libera a sus hijos, Como ele liberta os seus filhos. cómo cambia el lamento en baile, Como ele muda o lamento en danza, em dança. cómo cambia la muerte en vida, Como ele muda a morte para a vida. cómo Él nos saca de las tinieblas a Como su Él- luz admirable, Como ele tira nós das trevas para a sua luz y admirável. cómo nos libra de la condenación y nos lleva a la salvación, Como que ele nos livra da condenação e nos leva para a salvação. cómo Dios nos libra de los peligros Como Deus nos livra dos perigos y nos guarda del mal. e nos guarda do mal. Todos los testimonios de la Escritura E todo o testemunho da Escritura dirán siempre sempre dirá que Dios es bueno que Deus é bom y que su misericordia es para e siempre. que a sua misericórdia dura para sempre. Dios siempre llevó a los suyos Deus sempre levou os seus al punto máximo de sus posibilidades humanas. ao ponto máximo das suas possibilidades humanas. Cuando Israel no tenía qué comer,
Quando Israel não tinha o que comer, Dios le dio comida del cielo. Deus deu comida a eles do céu. Cuando tenían sed, Quando tinham sede, le abrió la fuente de las aguas. Deus abriu a fonte das En águas. pleno desierto, Em pleno deserto, donde la vida no era posible humanamente hablando, onde a vida não era possível, humanamente y falando, donde las posibilidades humanas no pueden soportar las circunstancias. aonde a possibilidade humana não pode suportar as circunstâncias. Dios mostraba siempre su salvación. Deus sempre mostrava sua salvação. Así lo hizo también con los pueblos guerreros, Assim também ele fez com os povos guerreiros, lo hizo con los hombres violentos. com os homens violentos. Dios siempre teje con hilo de oro, Deus sempre va tejiendo con hilo de ele oro vai tecendo com fio de ouro de la tragedia humana, da tragédia humana. va haciendo una historia Ele maravillosa. vai fazendo uma história maravilhosa. Los pecados de la humanidad Os pecados da humanidade son pecados espectaculares, são pecados espetaculares. son pecados tremendos, São pecados tremendos. pero de esos tremendos pecados Mas através desses tremendos pecados, Dios cambia esa historia Deus muda a história y la transforma e transforma y hace de esa historia trágica e faz dessa história trágica una historia gloriosa. uma história gloriosa. Por ejemplo, Por exemplo, cuando los hermanos de José quisieron vender a José, quando os irmãos de José quiseram vender a José, ellos tenían envidia de José, eles tenían envidia, celos de José. eles tinham inveja de José. Sí, y el padre de José, Jacob, E Jacó, pai de José, amaba mucho a José amava muito ele. y le había regalado una túnica de colores. E tinha dado para ele uma túnica de flor, de cores, muitas cores. Y los hermanos sentían envidia de ver a José, que era tan amado de su padre. E os irmãos dele tinham inveja porque ele era tão amado do seu pai. Y un día José tuvo un sueño, E um dia José teve um sonho, que 11 espigas se inclinaban ante él que 11 espigas se inclinavam diante dele, y también que 11 estrellas se inclinaban ante él. que 11 estrelas também se inclinavam diante dele. Y él contó ese sueño a sus hermanos. E ele contou esse sonho aos seus irmãos. Y como eran 11 hermanos, Como eram 11 irmãos, entendieron fácilmente eles entenderam facilmente que esas 11 espigas, esas 11 que estrellas, essas 11 espigas, essas 11 estrelas, eran ellos que tenían que inclinarse ante él. era eles que tinham que se inclinar para ele. Esas historias Essas histórias llenaron de odio a los hermanos. encheram eles de ódio. Y en una ocasión que salieron de la casa a buscar comida, E uma vez que eles saíram de casa para buscar comida, ellos planearon la muerte de José. eles tramaram a morte de José. Y entonces uno de ellos dijo, no lo matemos, Deles diz, não vamos matar ele, vamos a venderlo. vamos vender ele. En ese momento pasó una caravana de mercaderes Então, nesse momento passou uma caravana de mercadores que iba para Egipto que iam para o Egito. y ellos vendieron a José E eles venderam José. y inventaron una historia. E eles inventaram uma história. Mataron con un animal Eles mataram um y animal con la sangre del animal e com o sangue dele. mancharon la túnica Pegaram aquela túnica dele e mancharam com y aquele fueron sangue. donde el padre de E foram ao José seu pai, o y pai le de José. dijeron que una bestia había devorado a su hijo. E eles disseram que um animal feroz tinha devorado o seu filho. Pasaron los años Passando alguns anos, y José llegó a Egipto José chegou ao Egito. y en Egipto Dios lo levantó. No Egito, Deus o levantou. Ahí vemos cómo Dios empieza a tejer con hilo de oro una historia trágica Então daí a gente vê como que Deus vai tecendo com fio de ouro uma história y trágica. cómo Dios lo hace pasar por diversas pruebas. E que Deus faz ele passar diversas provas. Aún estuvo preso en una cárcel. Ele estava preso num cárcere. Una mujer que lo tentó, Uma mulher que tentou ele. lo acusó. Él no quiso aceptar la tentación de la mujer. Ele não quis aceitar a tentação da mulher. Y la mujer lo acusó a su marido que él lo estaba acosando sexualmente. E a mulher acusou ele, seu marido, que ele estava tentando ela Y el sexualmente. marido lo colocó en la cárcel.
E o marido mandou prendê-lo. Bueno, cuando estaba en la cárcel, E quando ele estava preso, él dio la adivinación de ese sueño, la interpretación de ese sueño de Faraón, ele deu a interpretação do sonho de Faraó, de las 7 vacas gordas y las 7 vacas das flacas. 7 vacas gordas e das 7 vacas Y dio magras. consejo de lo que tenía que hacer Faraón frente a ese sueño. E o conselho que ele teria que fazer por causa desse sonho. Por causa de ese sueño tan extraordinario Por causa desse sonho tão extraordinário. y la perfecta interpretación del sueño, E a perfeita interpretação do sonho. José fue levantado José foi levantado. y fue colocado como el segundo hombre más importante del reino de Egipto. Ele foi colocado como o segundo homem mais importante do Y Egito. así pasaron los años. E assim passou os Y anos. cuando vienen los hermanos, E quando os irmãos vêm, vienen a Egipto eles vêm ao Egito para comprar trigo, para comprar trigo. porque había una hambre terrible en toda la tierra. Porque havia nesse tempo uma fome muito terrível na terra. Entonces vinieron a comprar trigo a Egipto. Então eles vieram no Egito, esses irmãos dele, para comprar trigo. Y ahí José se saca la ropa espléndida que tenía. Então José tira aquela roupa esplêndida que ele tinha da posição dele Y se identifica ante sus hermanos. e se identifica para os seus irmãos. Y todos ellos lloran E todos eles choram y se inclinan ante él. e se inclinam diante dele. Y se cumplió el sueño que antes le había dicho a sus E hermanos. se cumpriu aquele sonho que ele tinha falado para os seus irmãos. Y le dice, ustedes pensaron hacerme mal. Olha, ele disse assim: vocês pensaram em me fazer mal. Y Dios permitió eso, E ¿verdad? Deus permitiu isso. Pero Dios encaminó eso. Mas Deus fez com isso. Note que Dios no es el autor del mal de los hermanos, Não é que Deus é o autor do mal nos irmãos, sino que aprovechando ese mal mas Deus aproveitando esse mal y sabiendo lo que iba a venir al futuro, e Deus sabendo o que iria acontecer no futuro, esa tremenda hambre que iba a haber en toda la tierra, e essa tremenda fome que iria haver na terra, Dios envió adelante a José Deus enviou José adiante para que la familia de Dios, para que a família de Deus, esta familia que se estaba iniciando con Jacob y sus hijos, essa família que estava apenas começando com Jacó e seus filhos, que era el futuro Israel, que era o futuro de Israel, esa familia fue preservada, essa família foi preservada, esa familia fue salvada del hambre. essa família foi salva daquela fome. Y note cómo Dios transforma lo malo, Veja como Deus transforma o mal o de aquello que es absolutamente malo, daquilo que é absolutamente mal. Dios puede hacer cosas maravillosas. Deus faz coisas maravilhosas. Y esta es la historia de la cruz. Essa é a história da cruz. Y José es una figura de la cruz. E José é uma figura da cruz. Porque José es como que hubiera experimentado la muerte para que sus hermanos vivieran. É porque José é como se ele tivesse experimentado a morte para que seus irmãos vivessem. Josué fue contado como entre los muertos, José foi contado entre os mortos. pero apareció en vida nueva, Mas ele apareceu em vida nova, levantado y exaltado. exaltado e levantado. Y esto es una perfecta figura de Cristo. Essa é uma perfeita figura de Cristo. Dios llevó nuestro pecado Jesus levou os nossos pecados. y llevó nuestros pecados en la cruz. Ele levou os nossos pecados na cruz. Toda nuestra condenación, Toda a nossa condenação, toda la ira de Dios toda a ira de Deus cayó sobre el Señor Jesucristo. caiu sobre a pessoa de Jesus Y Cristo. allí en la cruz del Calvario, E ali na cruz do Calvário, el mal tuvo su máxima expresión, o mal teve a sua máxima expressão. porque la muerte de Cristo es un crimen. Porque a morte de Cristo foi crime. Es la muerte que quería enseñorearse de nuestro Señor Jesucristo. É a morte que queria se assenhorar de nosso Senhor Jesus Porque Cristo. no hay mal más grande que la muerte. Porque não há mal maior que a morte. Y la expresión más grande del mal E a expressão maior do mal fue su propia muerte. foi a sua própria morte. La muerte venció a la misma muerte. A morte venceu a própria morte. Porque Dios por medio de la muerte, Porque Deus, por meio da morte, por la muerte de su Hijo, pela morte de seu filho, venció al que tenía el imperio de la muerte. ele venceu aquele que tinha o império da morte. Nunca podríamos conocer cuán grande es el poder de Dios Nós nunca poderíamos conhecer quão grande é o poder si de Deus Cristo no hubiera muerto se Cristo não fosse morto. y por medio de la muerte hubiera vencido el poder del maligno. E através da morte ele pudesse vencer o poder do maligno. Nunca habríamos sabido cuán grande es el poder de Dios. Nós nunca poderíamos saber quão grande é esse poder de Porque Deus. no hay mal más grande que la muerte, Porque não há mal maior que a morte. pero no hay poder más grande que la resurrección. Mas não há maior poder do que o da Y ressurreição. de esta manera, E desta maneira, el autor de la vida, o autor
autor da vida, se levantó victorioso de entre los muertos. se levantou vitorioso da morte. Y él vino a ser el vencedor del que tenía el imperio de la muerte. E ele veio a ser vencedor daquele que tinha o império da morte. Nosotros nunca podríamos conocer el carácter de Dios, Nós nunca poderíamos conhecer o caráter de de este Deus. Dios que es un Dios moral, Desse Deus que é um Deus moral, que es justo que é justo, y que es amor. que é amor. Y que la justicia de Dios Que a justiça de Deus demandaba el castigo del pecado. demandava o castigo do pecado. Porque Dios no se complace con la maldad. Porque Deus não pode se comprazer com a maldade. Entonces Dios tiene que castigar el pecado. Então Deus tinha que castigar o Y Dios pecado. castigó el pecado E Deus castigou o de pecado toda la humanidad, de toda a humanidade, atribuyéndole al Señor Jesucristo atribuindo ao Senhor Jesus el mal de toda la humanidad. o mal de toda a humanidade. Qué grande es el amor de Dios. Que grande é esse amor Ahora, de Deus. nosotros podemos ver que Dios no es solamente amor, Mas nós também podemos ver que Deus não é somente amor. es también fuego consumidor. Ele é fogo consumidor. En la cruz del Calvario Na cruz do Calvário, vemos los extremos del carácter de Dios. nós temos os extremos do caráter de Nosotros Deus. vemos la justicia de Dios, Nós vemos a justiça de la Deus, justicia de Dios que manda el castigo del pecado. que a justiça de Deus que manda castigar o pecado. Porque si Dios no castiga el pecado, Dios no es justo. Porque se Deus não castigar o pecado, ele não é justo. Entonces Dios muestra su odio al pecado Então ele mostra o seu ódio sobre o pecado, y su ira en contra del pecado. sua ira contra o pecado. Y esa es la justa ira de Dios. E esta é a justa ira de Deus. Y es el justo juicio de Dios E este é o justo juízo de Deus, que se desencadena sobre el mal. que se desencadeia sobre o mal. Y Cristo es considerado un maldito. E Cristo é considerado maldito. El Hijo de Dios E o Filho de Deus es visto en la cruz del Calvario é visto na cruz do Calvário como el más maldito de todos los malditos. como o mais maldito de todos os malditos. Porque Él llevó la maldición de toda la humanidad. Porque ele levou sobre ele a maldição de toda a humanidade. Ahora, si eso no te impresiona, E se isso não te impressiona, Dios no tiene nada más que darte. eu não tenho nada mais que falar para você. Si no tienes sentidos para impresionarte con esta historia, Se eu não consigo te impressionar com essa história, entonces Dios no tiene cómo impresionarte. então Deus não tem como te impressionar. Porque esta historia de la cruz, Porque essa é a história da cruz. esta es la historia sagrada. Essa é a história sagrada. Es la historia más grande jamás contada. É a maior história que jamais foi contada. Y esta historia está registrada en las Santas Escrituras. E essa história está registrada nas Santas Y la Escrituras. Santa Escritura nunca ha errado. E as Escrituras nunca erram. Y ha pasado por todos los juicios de los críticos y de Ya- los incrédulos. Já passou por todos os juízos dos críticos, dos incrédulos. Pero la Biblia siempre tiene la razón. Mas a Bíblia sempre tem a razão. La palabra de Dios es verdadera. A palavra de Deus é verdadeira. Porque todo lo que dice la Escritura, Porque tudo o que a Escritura diz, a través de los siglos, através dos séculos, se ha comprobado que es verdad. se tem comprovado que é a verdade. Y nunca nadie ha podido negar lo que la Escritura afirma. E ninguém pode negar o que a Escritura afirma. Porque de todas las profecías que existen en la Biblia, Porque de todas as profecias que existem na Bíblia, y las profecías son anuncios de acontecimientos que van a suceder en el futuro. as profecias são anúncios de eventos que vão acontecer no futuro. Y todas estas cosas han tenido cumplimiento. Todas essas coisas não teriam cumprimento. Y si tuviéramos que sumar cuánto de esto está cumplido, si tuviéramos que hacer una suma, Se nós tivermos que somar el 97% de las profecías bíblicas están cumplidas. 97% das profecias bíblicas estão cumpridas. Solo el 3% falta por cumplirse. Somente 3% faltam cumprir. Entonces nosotros no tenemos ningún derecho a dudar. Então nós não temos nenhum direito de duvidar. Si somos seres humanos responsables Se somos seres humanos responsáveis y pensamos en serio, e pensamos seriamente, e incluso lógicamente, e inclusive logicamente, no podríamos tener cómo negar lo que la Escritura dice. nós não podemos negar o que a Escritura diz. Por eso la palabra de Dios es confiable. Por isso que a palavra de Deus é confiável. Ahora, nosotros estamos diciendo Agora nós estamos dizendo que Dios tiene razones para permitir el mal. que Deus tem razões para permitir o mal. Y una de las cosas que exalta la razón por la que Dios permite el mal
a razão por que Deus permite o mal es glorificar a Cristo. é glorificar a Cristo. Porque Cristo en la cruz del Calvario, Porque Cristo na cruz do Calvário, primero Él glorificó a Dios, primeiro ele glorificou a Deus, porque se sometió al juicio de Dios porque ele se submeteu ao juízo de y Deus. aceptó para sí la condenación de toda la humanidad. E ele aceitou para si a condenação de toda a humanidade. Él sufrió la condenación Ele sofreu a condenação para librarnos a nosotros. para nos livrar. Por eso esta historia trágica de la humanidad, Por isso que essa história trágica da de humanidade, estos hijos de ira, desses filhos da de ira, estos hijos de desobediencia, desses filhos da de estos desobediência, hijos de maldición, desses filhos da maldição. y hay una cantidad enorme de calificativos E há uma quantidade enorme de qualificações de la condición humana sin Dios. de condições humanas sem Deus. Esta condición del ser humano cambia radicalmente Essa condição humana, ela muda radicalmente cuando el hombre que escucha el Evangelio, quando o homem escuta o Evangelho. cuando la mujer escucha esta historia Quando a mulher escuta essa y história acepta para sí esta historia, e aceita para si essa que história, en esa historia está considerado cada ser humano, porque nessa história está considerado cada ser humano, todo hombre y toda mujer, todo homem e toda de mulher, todas las épocas de la historia, de todas as épocas da de história, los que han vivido y los que vivimos y de los que han de vivir, dos que viveram, do que estão vivendo, dos que ainda vão viver. todos los seres humanos Todos os seres están humanos considerados en esta historia. estão considerados nessa história. Es verdad que somos pecadores, É verdade que somos pecadores, pero Cristo murió por los pecadores. mas Cristo morreu pelos Y pecadores. esta es la historia que se ha tejido con hilo de oro. Essa história que está tecida com fios de ouro. Esta historia trágica, Essa história trágica. esta historia lamentable, Essa história esta lamentável. historia de los condenados, Essa história dos esta condenados. historia de los destituidos, Essa história dos destituídos. esta historia de los hijos de ira y de los hijos de perdición. Esta história dos filhos da ira, dos filhos da perdição. Ahora cambia de esta manera. Agora muda dessa maneira. A todos los que creen, A todos que creem, a los que creen en su nombre, a que creem no seu a nome, los que le reciben, aos que recebem, son ellos hijos de Dios. são feitos filhos de Deus. Son hijos de Dios. São filhos de Deus. Ya no son hijos del diablo, Já não são filhos do son diabo. hijos de Dios. São filhos de Deus. Ya no son hijos de las tinieblas, Já não são filhos das trevas. ahora son hijos de luz. São filhos da luz. Ahora ya no son más hijos de muerte, Não são mais filhos da morte. ahora son hijos de la São resurrección. filhos da ressurreição. Han pasado de muerte a vida, Passaram da morte para a de vida. las tinieblas a la luz, Das trevas para a luz. de la condenación a la salvación, Da condenação para a salvação. de la raza de Adán a ser ahora de la raza de Cristo. Da raça de Adão agora para ser a raça de Cristo. ¿Con qué cabeza de la humanidad te alineas tú? Com que cabeça da humanidade você caminha? ¿Eres de Adán o de Cristo? De Adão ou de Cristo? En Adán todos están muertos y condenados. Em Adão todos estão mortos e condenados. En Cristo todos están vivos y justificados. Em Cristo todos estão vivos e justificados. Esta es la historia, Essa é a história. con hilo de oro. Tecida com fio de ouro. Es esta historia trágica que cambió en una historia gloriosa. Essa história tão trágica que se transformou numa história tão gloriosa. De la misma manera como la historia de José, Da mesma maneira que a história de José. que fue una historia trágica, Foi uma história trágica, pero Dios la transformó mas Deus a en transformou una historia maravillosa. numa história maravilhosa. Dios puede hacer eso con tu vida. Deus pode fazer isso com a tua Esta vida. misma noche, Hoje à noite, Dios puede mudar tu situación trágica. Deus pode mudar a sua trágica situação. Él cambia la muerte en vida. Ele muda da morte para a Él vida. cambia el lamento en danza. Ele transforma de lamento em dança. Por eso, esta noche, Por isso, essa noite, somos responsables nós somos de responsáveis haber oído el Evangelio, de... de haber escuchado el Evangelio. Sim, você ouviu o Evangelho. Ahora, lo único que puede hacer que una vida cambie tan radicalmente Mas a única pessoa que pode fazer uma vida mudar tão radicalmente es cuando una persona oye el Evangelio como quando uma pessoa ouve o Evangelho y el Espíritu Santo de Dios e o Espírito Santo de Deus toca la vida de esa persona toca a vida dessa pessoa. y esa persona comienza a creer. E essa pessoa começa a crer. Antes de ese momento, Antes disso, tenía a lo mejor un vago conocimiento de Dios, ele tem apenas um vago conhecimento de a lo Deus. mejor alguna idea de lo que es Dios, A melhor coisa que tem, talvez uma vaga ideia de Deus, pero no lo conocía. mas não o conhece. A partir de ese momento, A partir desse momento, cuando la persona es tocada por el Espíritu quando a Santo pessoa é tocada pelo Espírito y es Santo, confrontada con el Evangelio, quando é confrontada com o con Evangelho, esta historia tan gloriosa, com essa história tão la gloriosa, persona es convencida de sus pecados
A pessoa é convencida dos seus pecados. Si usted no cree que usted era uno de esos hijos de perdición, Se você não crê que você está entre os filhos da perdição, si usted no cree que usted era de esos hijos de ira, se você não crê que você era desses filhos da ira, y no es convencido que usted era una de esas personas, se você não está convencido que você era uma dessas pessoas, es que usted va a seguir ignorando toda la vida cuál es su real condición. você vai continuar ignorando a sua real situação. Y mientras usted no reciba a Jesucristo E enquanto você não receber o Senhor Jesus Cristo, y no crea usted en esta historia del Evangelio, e enquanto você não crê nessa história do en Evangelho, esta historia de la cruz, na história da cruz, donde Dios reveló su gloria, onde Deus revelou sua glória, su justicia sua justiça, y su amor, seu amor, y todas las cosas que Cristo tuvo que hacer, e todas as coisas que Cristo teve que sus fazer, padecimientos, seus su padecimentos, perfecta obediencia, seus sofrimentos, sua perfeita obediência, la valentía que tuvo para aceptar para sí el juicio de Dios a valentia que ele teve que aceitar sobre ele os juízos de y Deus, morir una muerte tan horrenda e morrer uma morte tão horrenda, y experimentar un sufrimiento tan grande. experimentar um sofrimento tão grande. Si usted no puede ver a Dios en esas cosas, Se você não pode ver a Deus nessas coisas, entonces usted va a ignorar toda su vida. então você vai continuar ignorando toda a sua vida. ¿Quién es usted? Quem é você? ¿Cuál es su real condición? Qual é a sua real condição? Los que han pasado de muerte a vida, Os que passaram da morte para a vida, ellos saben que pasaron de muerte a vida. eles sabem que passaram da morte Están para a vida. absolutamente convencidos Eles estão completamente que convencidos hay un antes y un después. que há um antes e um depois. Cuando usted creyó en Cristo, conoció a Cristo, Quando essa pessoa crê em Cristo, cuando usted hizo suya esta historia, quando essa pessoa sabe essa história, entonces, y esta historia la hace suya, e quando essa história passa a ser sua, porque usted se ve incluido en esta historia, porque você se vê incluído nessa porque história, Cristo murió por ti y murió por mí. porque Cristo morreu por mim e morreu por ti. Y si esa historia no la aceptamos, Se não aceitamos essa si no la história, recibimos, se não a recebemos, nunca podremos experimentar el cambio nós nunca poderemos experimentar essa mudança de ser hijos de las tinieblas de ser filhos das a trevas ser hijos de luz. para ser filho da luz. Cuando usted recibe a Cristo, Quando você recebe a Cristo, entonces usted es tocado por el Espíritu Santo. então você é tocado pelo Espírito Santo. Y el poder de una vida nueva, E o poder de uma vida nova, de una vida indestructible, uma vida es indestrutível, la vida eterna, essa é a vida eterna, la vida de Dios, a vida de Deus, que nos es dada en Cristo. que nos é dada em Cristo. Usted experimenta ese nuevo nacimiento. Então, isso você experimenta, e é o novo nascimento. Usted experimenta una regeneración. Você experimenta uma regeneração. Dios hace un milagro en su vida. Deus faz um milagre na sua vida. Dios cambia las tinieblas en luz. Deus transforma e muda das trevas para a luz. Por eso los cristianos Por isso os cristãos, han podido soportar todos estos siglos, eles puderam suportar todos esses séculos. aún a costa de los más grandes sufrimientos. Os maiores sofrimentos. Porque un cristiano, Porque um cristão, cuando conoce a Cristo, quando ele conhece a Cristo, empieza a entender el mal ele começa a entender o mal. y no vive por las circunstancias de esta vida. E ele não vive pelas circunstâncias dessa vida. Y después de ser cristiano, Quando ele se torna cristão, nunca nada lo va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ele nunca vai se apartar do amor de Deus que está em Cristo Y Jesus. podrá vivir las más grandes E tragedias. ele pode viver a maior tragédia. Puede pasar por el hambre, Ele pode passar por fome, por el frío, el hambre, el por fuego. frio, por fogo. Pueden ser demonios. Pode vencer demônios. El cristiano va a experimentar muchos males. Ele vai experimentar muitos maus. El mal va a seguir estando presente en el mundo. O mal permanece no mundo, continua presente. Pero el cristiano sabe que el mal está vencido. Mas o cristão sabe que o mal está El vencido. cristiano sabe que él estuvo en el mal y fue preso del mal. O cristão sabe que ele esteve no mal, estava preso no mal. Pero Cristo rompió las cadenas del mal, Mas Cristo rompeu as cadeiras lo do mal libró del mal, e livrou ele do mal. porque el mal más grande era la condenación eterna, Porque o maior mal era a condenação eterna, la muerte eterna, a morte eterna. quedar separado de Dios para siempre. Que ficar separado de Deus para sempre. Ese era el más grande. Esse é o maior mal que possa existir. Pero el cristiano sabe que ese mal está vencido. Mas ele sabe que esse mal está vencido. El cristiano también
también sabe que el mal está dentro de él, O cristão também sabe que o mal está dentro dele. porque el cristiano no es un ser impecable. Porque o cristão não é um ser impecável. El cristiano sabe que él también puede pecar, O cristão sabe que ele pode pecar. pero el cristiano sabe que él nunca va a ser feliz pecando. Mas o cristão sabe que ele nunca vai ser feliz pecando. Y ahora tiene la vida de Dios dentro de él, Agora ele tem a vida de Deus dentro que dele. va a ser una ayuda muy grande y poderosa E que ali há uma ajuda muito grande e poderosa para vencer el mal que está dentro de él. para vencer o mal que está dentro dele. El mal más grande que hay en nosotros E o maior mal que há em nós es el amor propio, é o amor próprio, es el yo, é o eu, es el egoísmo. é o egoísmo. Ese es el mal más grande que está Esse dentro é de o maior nosotros. mal que está em nós. Y ese mal E esse mal lo puede vencer pode te vencer. la vida de Cristo dentro de nosotros. O que vence esse mal, ele pode vencer pela vida de Cristo que está em nós. Así que Cristo nos salvó no solo porque Él murió en la cruz, Ele nos salvou não só porque ele morreu na cruz, sino porque ahora vive en nuestro mas corazón. agora porque também ele vive em nós. Por eso el mal está vencido en todos sus frentes. Por isso que o mal está vencido em todas as suas nuances, todas as suas capacidades. Entonces, en nosotros está el mal, Em nós há o mal, hay mal, pero también está el bien de Dios, mas também está o bem de Deus. está la vida de Dios. Está a vida de Deus. Y la vida de Dios en nosotros, E a vida de Deus em por el nós, Espíritu de Dios, pelo Espírito de Deus, vence el mal que está en nosotros. vence o mal que está em nós. El mal también está afuera. O mal também está fora. El mal está en la gente que no conoce a Dios. O mal está nas pessoas que não conhecem a Hay Deus. mucha corrupción en el mundo, en todo el mundo entero hay Tem corrupción. muita corrupção no mundo inteiro, há muita corrupção. Hay mucha impiedad. Tem muita impiedade. Así como leíamos en el texto de Timoteo, Assim como líamos no texto de Timóteo, que en los postreros tiempos los hombres van a ser vanagloriosos, que nos últimos tempos os homens seriam amantes de si mesmos, soberbios, vangloriosos, soberbos, todas esas cosas que se dice del hombre al final de los tiempos. todas essas coisas que se diz do homem no final dos tempos. La humanidad no está siendo cada vez mejor. A humanidade não está se tornando cada vez melhor. La humanidad se está tornando cada vez peor. A humanidade está se tornando cada vez pior. El mal se va a aumentar O mal vai aumentar. y lo estamos viendo en nuestros propios días. E nós estamos vivendo, são os nossos próprios dias. En estos días vamos a continuar este tema Nesses dias nós vamos continuar y esse vamos tema. a poder apreciar el mal moral, E nós vamos poder apreciar o mal moral, el mal natural o mal natural y el mal sobrenatural. e o mal Hay sobrenatural. tres tipos de males. Tem três tipos de mal. El mal natural es el mal que está en los terremotos, O mal natural são esses males que estão nos terremotos, los tsunamis, nos tsunamis, los incendios forestales, nos incêndios florestais, los accidentes. nos acidentes. El mal está presente en la naturaleza O mal está presente na natureza. y el mal también está presente en el mal sobrenatural, Mas o mal também está presente no mundo sobrenatural. en el mundo de los demonios, de Satanás el diablo, O mundo dos demônios, de Satanás, do diabo, que influye en el mundo entero. que influi no mundo inteiro. Y por eso que hay asesinatos, hay crímenes, Por isso que há assassinatos, há y hay crimes, todo tipo de violencias, todo tipo de violência. porque el diablo vino para matar, robar y destruir. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Así que esse mal está presente en el mundo, Então esse mal está presente no pero mundo. también está el mal que está dentro de nosotros. Mas há também o mal que está dentro de Y nós. ese mal es el mal moral. Esse é o mal moral. Entonces, tenemos mal moral, Nós temos o mal moral, mal o natural mal natural y mal e o sobrenatural. mal sobrenatural. Pero todos estos males, Mas todos esses males, cuando tú vives en Cristo, quando você vive em Cristo, estos males están vencidos. esses males estão vencidos. No significa que esos males van a desaparecer, Não, isso não significa que o mal vai desaparecer. pero Dios te va a dar la fortaleza y el poder para vencer ese mal. Mas Deus vai te dar a força e o poder para vencer esse mal. Gloria al Señor. Glória ao Senhor. Vamos a quedar hasta aquí esta noche Vamos ficar aqui com essa medida y essa noite. vamos a orar al Señor. Vamos orar ao Senhor. Y mañana seguiremos con esta palabra. E amanhã nós seguiremos com essa mesma Estemos de palavra. pé, irmãos. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos a estar de pie para orar. Señor, te damos gracias Meu Senhor, te damos graças. a que tu palabra A tua palavra, esta noche esta noite, toque muchos que a corazones, tua palavra toque muitos corações. que los que todavía no han pasado de muerte a vida,
naqueles que têm passado da morte, se há alguém que não tem passado da morte para a vida, que esta noche que essa noite tú hagas un milagro, tu faça um milagre, toca su vida toca a sua vida, por tu Santo Espíritu pelo teu Santo y Espírito por la palabra verdadera del Evangelio. e pela palavra verdadeira do Evangelho. Toca los corazones Toca os corações para que se conviertan a ti. para que se convertam. Señor, haz un milagro, Faz um milagre, Senhor, haciendo pasar fazendo passar de muerte a vida da morte para a vida a toda persona toda pessoa que aún no ha tenido esta experiencia. que ainda não teve essa experiência. Que esta palabra del Evangelio Que essa palavra do Evangelho pueda actuar poderosamente possa atuar en poderosamente todos aquellos em todos aqueles que no tenían esta experiencia. que não têm essa experiência. Y a la iglesia, E a igreja afírmala, afirma-se que esta palabra que esta palavra sea de gran consuelo, que seja de grande de consolo, gran fortaleza de grande fortaleza para toda la iglesia. para toda a igreja. En el nombre del Señor Em Jesucristo. nome do Senhor Jesus Cristo. Amén. Amém, Senhor. Amén, Señor. Amén. La paz de Cristo, hermanos. Tomen asiento, hermano.